o governo brasileiro se superou. Superou na capacidade que tem de deturpar a história. Sabe, via de regra, a gente vê em discursos políticos uma tendência, um viés muito forte em manipular a história a seu bel prazer. Isso a gente vê em direita e esquerda, não é privilégio de um lado. A gente vê sempre um lado, e aí o lado mais à esquerda, sempre questionando as pessoas se elas realmente sabem sobre história. Porque se você soubesse sobre história, você não estaria desse lado da política. É sempre assim. É o discurso, chamando para si uma autoridade. Olha, se você não pertence ao nosso grupo, você obviamente não sabe nada de história. Aí o governo brasileiro, simplesmente, algumas semanas atrás, decide abandonar a aliança internacional para lembrar as vítimas do Holocausto. Aí eu faço uma pergunta para esses que estão dizendo, olha, vocês não conhecem a história. Vocês conhecem a história do Holocausto? Porque isso aconteceu no Brasil, já até aconteceu, não é sobre hype esse vídeo. Esse vídeo é sobre a função do historiador. É sobre qualquer tipo de missão que um historiador possa ter. Peter Burke, uma referência na história para os historiadores, ele diz que a função do historiador é lembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Então, nos parece que abandonar o Instituto para a Memória das Vítimas do Holocausto é desejar esquecer. Então, o governo brasileiro assume, assim, publicamente, para o mundo todo, olha, os brasileiros não querem mais lembrar as vítimas do Holocausto. Eu pergunto a vocês, que tanto usam desse subterfúgio, dessa desculpa, dizendo assim, olha, veja, vocês não sabem nada de história, se soubessem não estariam desse lado da política. Vocês sabem alguma coisa sobre história? Aconteceu justamente num período em que a política nacional estava voltada para o tarifaço do Trump, sobre as leis do Alexandre de Moraes, as decisões, a lei Magnitsky, tudo isso acontecendo, o governo brasileiro abandona o Instituto para a Memória das Vítimas do Holocausto. Assim, aconteceu por baixo do pano, quase que na madrugada, ninguém viu. Os que viram, da mídia, da grande mídia, pouco falaram, salvo um e o outro ali, que claramente tem juízo. Porque nós não estamos falando aqui do Estado de Israel. Essa instituição, ela foi fundada por um sueco e reside em Berlim. Berlim, Alemanha, berço do regime que vitimou vários judeus e outras tantas vítimas. Eles decidiram lembrar que isso aconteceu lá. Por quê? Porque não lembrar das vítimas é matá-las duas vezes. E o governo brasileiro decidiu fazer isso. Já podemos chamar este governo de genocida também? Já podemos? Já podemos dizer que esse governo contribui para a morte de milhões no planeta Terra? Já podemos? Agora imagine você a seguinte situação. Imagine, no período do regime militar, todas aquelas torturas, todas aquelas prisões que aconteceram e que os movimentos da esquerda insistem em nos lembrar. Afinal de contas, não podemos esquecer as atrocidades que o ser humano já fez para que elas não possam se repetir, correto? Correto mesmo? Ou só aquela que convém para o discurso político? Apesar que eu não consigo entender como alguém consegue fazer ou usar isso no discurso político. Não faz a menor noção, não tem senso, não tem coerência abandonar vítimas, entre elas mulheres, crianças, comunistas, deficientes. Por quê? Agora vamos dar um passo além. Imagine as senzalas que existem ainda aí nas fazendas pelo Brasil. Vamos destruí-las. Todo o registro de escravidão, vamos jogá-lo fora. Todos os instrumentos de tortura que foram usados no período de escravidão, vamos jogar fora. Todo documento, toda carta de alforria, tudo aquilo que aponta para a escravidão no Brasil, vamos apagar da memória. Quanto tempo os senhores acham que vai começar a surgir pessoas dizendo, olha, será que aconteceu mesmo? Ninguém prova. Será que é verdade? Pessoal, nesse quadro que eu acabei de pintar, a pessoa que abandona essa memória é uma espécie de negacionismo do que aconteceu.
já podemos chamar o nosso governo de negacionista também? Porque está muito cômodo. Tem uma frase que diz que se tem 2 racistas sentados em uma mesa, você senta, percebe que eles são e fica, agora tem 3. E cabe a nós agora, estando nessa mesa, encarar o governo brasileiro e a atitude dele de abandonar as vítimas do Holocausto, a memória das vítimas do Holocausto, porque abandonar a memória, abandonar o Instituto é abandonar as vítimas, se a gente quer ficar ainda nessa mesa. Nessa mesa, se alguém me avisa, eu não passo perto. E aqui já nem é mais uma questão de pensar política com mais Estado ou com menos Estado. É só uma diferença de caráter. É só uma diferença de humanidade. É só o perfil de quem estuda a história. Então, o discurso que chama para si a autoridade de que nós conhecemos a história e vocês não sabem nada, já foi por água abaixo também. Que tem as suas diferenças com o governo? Várias, não tem problema. Diferenças todos nós temos, não concordamos 100% com ninguém. Essa é a realidade. Agora, tem o lado certo e o lado errado da história. Quando nós relativizamos isso, abrimos brecha para que outros venham relativizar aquilo que nos é mais importante. Dei o exemplo da escravidão. Porque fica muito cômodo fazer um discurso em favor do pobre, em favor das minorias LGBTQIA+. É muito fácil falar sobre crianças, sobre proteção e direitos humanos e ignorar 6 milhões de judeus, e ignorar dezenas de milhares de soviéticos, centenas de milhares de homossexuais que foram trucidados por esse regime. São vítimas que foram esquecidas. O governo brasileiro escolheu ignorar a história. Escolheu não deturpar a história, escondê-la. Cuidado. Muito cuidado. Nessa mesa, eu decido não sentar. Isso é um desabafo de um professor que, sabe, está acostumado com muita deturpação histórica. E a gente vai lidando aqui, ali, brinca, dá risada, leva na brincadeira. Só que tem coisas como essa que são seríssimas. Isso não é o que gostam de travestir como antisionismo. Isso é antissemitismo. Até porque as vítimas na Europa não estavam na região que eles chamam de Palestina e querem fazer como uma invasão sionista. Estavam na Europa, vivendo suas vidas, pensando diferente de um regime que se opôs à existência deles. Depois querem vender para nós o grito de apoio à minoria. Complicado, né? O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora, a Alemanha... A guerra terminou, a guerra terminou, a guerra.